Marcos Paulo Candelor, meu querido amigo, talentoso e recorrente contribuinte do Contra a Cultura, que muito eu agradeço. Boa noite. Como estás? Boa noite, Paulo, meu amigo. Boa noite ao amigo internauta, ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte aqui do Contra a Cultura, do Contra a Conversa. É um prazer inenarrável estar aqui contigo de novo, meu amigo. Fixe. Olha, vamos começar, inevitavelmente, pela situação política no Brasil. Eu queria... eu não estou... infelizmente, eu não tenho muito tempo para acompanhar a situação no Brasil e essa é uma das razões que queria falar contigo e gravar esta conversa contigo. Sei que o Jair Bolsonaro acabou de ser condenado na verdade, a prisão perpétua, porque como ele tem 70 anos, ou coisa que o valha, foi condenado a 27, foi condenado à prisão perpétua. Sei que também pode recorrer, duvido muito, tu dir-me-ás melhor, se é possível, se há alguma circunstância de recurso que eu possa salvar da pena, mas queria que comentasses isso e outras situações que sobre a realidade política do Brasil atual possas acrescentar, agradeço-te. Amigo, a situação política no Brasil, ela é um roteiro de distopia, o sonho molhado dos globalistas se concretizando de uma forma bem surrealista à moda brasileira, que a gente costuma importar, como disse certa conta o modernista Oswald de Andrade, o brasileiro importa o estrangeiro e processa a sua maneira num processo antropofágico. E aí nascem coisas como o nosso chiclete com banana, o rap com samba. E o Brasil importou a forma política de atuar woke, o manual de guerrilha woke, para fazer uma referência também ao o e-book do nosso finado amigo Tom Sartre, o Manual da Guerrilha da Esquerda, vale a pena conferir. E isso diz o quê? A construção lenta e gradual, como foi feita no Brasil a partir dos anos 60, com a tomada das universidades, com a tomada dos campos culturais pela esquerda, estrategicamente feito. Naquela época no Brasil se vivia, meu amigo, um regime militar. Os militares estavam no poder no Brasil a partir de 64, e o maior inimigo para os militares brasileiros foram as guerrilhas que se estabeleceram principalmente no norte do país, que os militares enxergavam como algum tipo de ameaça. Quando os militares, obviamente, venceram as guerrilhas, que não eram lá a grande ameaça, acharam que tinham vencido a guerra. E poucos se importaram com os aspectos culturais, como todo bom tecnocrata positivista, parou de olhar para a perspectiva cultural, para a guerra cultural, e começou a enxergar números, rodovias, pontes, hidrelétricas, enfim. Sim, e se estamos à espera que sejam os militares a defender a cultura de um país, também boa sorte, não é? Boa sorte. Continua, desculpa. Então, e aí a esquerda de rompante nos anos 70 tomou a Universidade Brasileira, a Academia Brasileira, a música, a produção cultural brasileira, da Tropicália ao movimento da juventude, dos prêmios da Record, até o próprio Roberto Carlos com a Jovem Guarda aqui no Brasil, se constituíram em movimentos controlados e manipulados justamente para fomentar aquilo que o professor Olavo de Carvalho veio a definir como o gramscismo cultural no Brasil. O PT, o Partido dos Trabalhadores, o que viria a dar forma para o Partido dos Trabalhadores, que nasce no final dos anos 80. Tudo isso para chegar no seguinte aspecto. A estratégia de constituição de uma ditadura aos moldes gramscianos é justamente a tomada do Estado. E há um grande estrategista do atual governo Lula, do petismo, chamado José Dirceu, que inclusive fez treinamento, um grande amigo de Fidel Castro, passou muito tempo em Cuba. Ele dizia que logo nós não precisaremos vencer eleições para estar no poder. É o que está a passar em todo o mundo, mesmo na Europa. Não é preciso ganhar eleições para permanecer no poder, não é? Isso aí. E o próprio José Dirceu,
que inclusive passou um tempo em cana aqui no Brasil, tá? Diga-se de passagem. Ele passou cerca de 3 anos na cadeia, condenado por um escândalo de corrupção, na época que foi ministro do atual presidente, só que no governo 1. A construção de uma ditadura, da ditadura gramsciana, ela envolve um aspecto essencial, que é a construção de uma juristocracia que dê suporte ao executivo, e aí pensando na tripartite, no Estado tripartite, executivo, legislativo e judiciário, no presidencialismo brasileiro que se constituiu em 88, a possibilidade, e aí tem uma citação de um ex-presidente brasileiro, que é um canalha corrupto de marca maior, que está vivo até hoje, uma múmia, mas uma múmia lúcida, chamado José Sarney. E o José Sarney olhou para o processo da Constituinte de 88 e falou: essa Constituição tornará o país ingovernável. E tornou, porque o legislativo brasileiro hoje é impotente, é castrado, é eunuco, enquanto o executivo se baseia justamente na tomada do judiciário. O judiciário majoritariamente é composto por figuras nomeadas ao longo de 4 governos petistas. Hoje nós temos uma composição que somente 2 ministros do judiciário são ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é de direita, então, relativamente de direita, né, vamos dizer assim. O restante, todos eles compõem aquilo que os ingleses chamam de lawfare, né, a tática da validação ou invalidação através da legislação do judiciário. Então, é a reprodução acadêmica, né? Os discentes de hoje são os docentes de amanhã. E a esquerda tomou de rompante toda a faculdade de Direito no Brasil. O ativismo judicial no Brasil é impressionante, em todas as instâncias. Então foi muito bem planejado e muito bem executado. Até o ápice disso, talvez, porque envolve também a questão do 8 de janeiro aqui no Brasil, que é muito sensível. São presos que não cometeram absolutamente nenhum crime. Uma mulher tem uma pena de 14 anos de reclusão por ter escrito com batom numa estátua do STF, na frente do STF. Ela literalmente, ela escreveu com batom e foi condenada por tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito. Então, o pipoqueiro que estava na frente do STF trabalhando foi condenado por tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito, e também o foi Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente brasileiro, que foi, na realidade, e aqui, para ser bem sintético, ele foi incriminado de uma forma pueril, tosca, que não engana absolutamente ninguém. Eu estou sendo bem sincero aqui para cortar até, para encurtar um pouco essa questão do juridiquês, porque o juridiquês, a questão da letra da lei morreu no Brasil tem um bom tempo. Já não se respeita a Constituição, já não se respeita a lei há muito tempo. As jurisprudências são criadas conforme a vontade dos ministros da Suprema Corte. E o governo Lula é embasado pelos ministros da Suprema Corte em todos os seus atos tirânicos. O próximo deles, muito provavelmente, será aquilo que aconteceu na Grã-Bretanha, a proteção das crianças, a questão de você impedir crianças tenham acesso a conteúdos teoricamente nocivos, e a partir disso você constrói a censura algorítmica, impede que as pessoas tenham acesso à informação. Sim, tu tens estado a dizer, tem muitas sobre o Brasil, depois tem ligações, tem analogias com o que está a passar, na verdade, no Ocidente. O abuso do judiciário, por exemplo, em relação à vontade manifesta nas urnas. Há aqui montes de coisas. Por exemplo, isso que tu acabaste de dizer passa-se, é de um cinismo aberrante, não é? Usarem legislação para protegerem as crianças, para depois usarem politicamente para perseguirem os seus opositores políticos. Tanto mais que vem que ainda por cima vem
de um lado da barricada que é talvez o mais simpático com pedófilos e o diabo. Ainda agora... Vem de pedófilos a proteção às crianças aqui no Brasil. Ainda agora saiu ontem esta notícia de que o Keir Starmer tinha nomeado para embaixador nos Estados Unidos, logo chegou ao governo, portanto, já depois do Trump ter sido eleito e estar em pleno exercício do seu mandato, um senhor, Mendelsohn, que a alcunha dele é o Príncipe das Trevas, repara bem. É um homem que, mesmo depois de o Epstein ter sido condenado em 2008 por tráfico de menores, continuou a apoiá-lo e continuou a dizer alegremente que era o seu melhor amigo e o diabo. Este era o embaixador, até ontem, ou coisa que valha, do Reino Unido nos Estados Unidos da América. Ok. É fantástico, não é? Eu realmente estou espantado. Essa informação eu não sabia. Facto, é o Lord Mendelsohn, cognome Príncipe das Trevas. A imprensa britânica chama-lhe Príncipe das Trevas, não por acaso. Um gajo do pior que há. Do pior que há na oligarquia britânica, aristocracia britânica. E, ou seja, tu estavas a falar, na minha cabeça eu só estava a estender pontos, porque não é só no Brasil, estás a ver, está acontecendo em todo lado. E mesmo, pronto, eu não tenho muito boa opinião do mandato do Trump até agora, e já vamos falar sobre isso, mas a verdade é que também a coisa está a ser muito dificultada pelos juízes nos Estados Unidos. E o mesmo acontece, por exemplo, na Alemanha, o mesmo acontece no Reino Unido, em França. Portanto, na França. De repente o poder judiciário está a transcender aquele que seria o primeiro poder, que era o poder executivo eleito, chancelado pela vontade popular, não é? Mas continua, desculpa. Não, é exatamente isso. O playbook, o manual da esquerda, o woke internacional, e aí a gente pode estabelecer pontes sobre quem foi o principal financiador desse playbook. Obviamente envolve a família Soros, envolve toda a questão. No Brasil isso é bem claro, isso é bem palpável, a influência da Open Society nas ONGs e nos influenciadores, né? Essa terminologia, que são nada mais do que reprodutores de conteúdo chancelado, né? São brifados. Propaganda, né? E propaganda pura e simples. E aqui no Brasil aconteceu um caso muito peculiar e muito mal montado. O marketing no Brasil é terrível por parte da esquerda, porque foi artificial ao extremo. Há um influenciador no Brasil chamado Felca, né? O Felca é um indivíduo peculiar, tá? Ele é meio... Ele provavelmente tem Asperger, era um cara polêmico, porque fazia humor com umas coisas pesadas, disse algumas coisas pesadas anteriormente, e de repente esse cara soltou um vídeo longo, muito bem editado, falando sobre pedofilia, né, sobre relacionamento com menores na internet. Um vídeo que teve uma repercussão absurda, gigantesca, e nas primeiras 24 horas do lançamento desse vídeo, o governo federal lançou nas suas plataformas, nas redes sociais, conteúdos reproduzindo a questão que o Felca levantou, citando o Felca, e no mesmo dia, literalmente no mesmo dia, foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei de regulamentação das redes sociais com base no vídeo do Felca, e aí foi apelidada de Lei Felca. Incrível. Sabes, agora fizeste-me lembrar, uma história não tem muito a ver, mas tem, que eu não sei se já viste um filme chamado The Sound of Freedom, é um filme do maravilhoso, filme pesado. Esse filme tem uma história... Mel Gibson. Para quem não tenha visto, é um filme que conta a aventura de um polícia federal americano que está cansado de apenas prender pedófilos e que quer ir à raiz do problema, resolver a raiz do problema,
e vai para a Colômbia, acaba até por perder o emprego, é despedido e o diabo, mas continua a fazer a investigação por conta própria para procurar os verdadeiros traficantes e qual é a origem do problema e o diabo. Este filme é um filme protagonizado, um dos produtores executivos penso que é o Mel Gibson, é um filme protagonizado pelo Jim Caviezel, é um filme também produzido por uma produtora que eu por acaso sigo, que é muito e que acho muito importante nos tempos contemporâneos em termos de entretenimento, que é a Angel Studios, que fez aquela série sobre Jesus Cristo, sobre os apóstolos de Jesus Cristo, não sei se tens conhecimento, The Chosen, uma série lindíssima. Maravilhosa série. E o que é que aconteceu? Eles fizeram um filme. Portanto, a história é esta. A história é uma história da perseguição de um homem que dedica a sua vida e sacrifica a sua vida em função de procurar as redes de tráfico de menores e o diabo. E eles tiveram qualquer coisa como 3 anos para encontrar uma distribuidora nos Estados Unidos da América que distribuísse o filme. Acontece que só encontraram uma distribuidora que foi, agora eu estou com medo de errar, mas acho que foi a Warner Brothers da América do Sul, portanto não a Warner Brothers sede em Hollywood, na América do Sul, que se predispôs a distribuir o filme. Só que aconteceu uma coisa, a Warner Brothers foi comprada. Eu só posso estar aqui a errar, que pode não ser a Warner Brothers, mas se não for a Warner Brothers, é uma grande distribuidora americana daquelas mainstream, grandalhonas corporações. Só que a Disney comprou essa grande distribuidora. Quando comprou essa grande distribuidora, a primeira coisa que fez foi cancelar o contrato de distribuição que a sucursal da América do Sul tinha feito para distribuir este filme. A Disney, amigo. Repara na ironia. Epá, isto mete tanto nojo que eu às vezes sinto que vivo num mundo que é irredimível. Pá. Isto não tem redenção possível. Nós estamos The happiest place on the earth. Qual era o problema? Para pessoas de bem, não é? Qual é o problema de distribuir um filme de um gajo que dedica a sua vida a perseguir criminosos de redes de tráficos de menores? Não é? E o filme, além disso, está muito bem feito, muito bem produzido. É um filme com toda e não é politizado. Ok. Qual era o problema? O que é que os incomodava, Marcos? Que nojo, meu. Não é? E se a gente parar para pensar, isso é muito maluco, né? Porque a Disney é dona da Nickelodeon. Exato. A Nickelodeon, para quem não se lembra, a Nickelodeon produziu quadros como a Britney Spears, como a Miley Cyrus. A Nickelodeon tem inúmeros escândalos de abuso de menores, seja sexual, seja... e tudo isso foi jogado para debaixo do tapete quando a Disney também adquiriu a Nickelodeon, coincidentemente. Então é nojento, porque são um grupo que fez fortuna com crianças, teoricamente vendendo conteúdo seguro para crianças, perpetuando práticas pedófilas. Incrível, não é? Nós estamos no limite, não estamos no limite, nós ultrapassámos o limite do aceitável. Há muito tempo, não é agora. Mas deixa-me continuar no Brasil. Eu não sei se é possível ao Bolsonaro recorrer da sentença. É possível. Há uma questão técnica chamada embargos infringentes que permite recurso, mas você recorre a quem te condenou. A possibilidade a possibilidade de um ministro aceitar a denúncia dos embargos, e aí é por sorteio, né? Então a maioria são só 2 juízes da Suprema Corte que podem, não é garantia nenhuma que irão fazer algo com relação a isso. Então, basicamente é nula a chance de reversão. O homem vai morrer na prisão. Não acho que ele vá ser preso, de fato, cadeia. Não acho. Então. A condição de saúde dele é muito débil, né, por conta da facada que ele levou na eleição, no processo eleitoral de 2018. Sim. Isso tem gerou sequelas que ele sofre até hoje, né? Ele tem
problemas intestinais, e são recorrentes esses problemas, e agora, com ele em prisão domiciliar, eles se intensificaram, obviamente, o psicológico e a idade, já é um senhor de idade, também contribuem, embora ele tenha sido sempre um senhor saudável, né? Ele sempre tenha tido uma saúde muito boa. Ele hoje precisa de permissão do relator do seu processo, o juiz Alexandre de Moraes, que aqui no Brasil, e acho que mundialmente é conhecido, depois da Magnitsky, não tem... Jair Bolsonaro depende da permissão judicial de Alexandre de Moraes para fazer que faz quando a mulher está grávida, na barriga. Um exame simples de saúde. Não, um exame simples de saúde, de detectar problemas. Ele não pode sair de sua casa. O condomínio no qual ele mora tem 2 viaturas da Polícia Federal estacionadas na frente do condomínio. Quem entra e sai da casa de Bolsonaro é revistado como se fosse entrar em algum presídio. Então, assim, ele já está encarcerado. E o pior de tudo, está encarcerado na própria casa, e seus familiares, impedido de falar com seus familiares judicialmente. Ele está proibido, por decisão judicial, de se comunicar com seus filhos na política. Parece pitoresco, mas é verdade. Achas que é assim que ele vai cumprir a pena? Em casa, em prisão domiciliar, é isso? Acredito que sim. Talvez ele... Porque assim, o Alexandre de Moraes, ele é um cão raivoso. Sim, ele ultrapassa todo e qualquer limite da crueldade. Eu vou fazer um breve parênteses. Por isso é que eu fico espantado. É precisamente por isso é que eu fico espantado que lhe permitam ao Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes permita ao Bolsonaro cumprir a pena em casa, não sei. Mas daí que tá, é uma questão de opinião pública. Martirizar Bolsonaro na cadeia talvez não seja uma boa ideia. Houve um preso no 8 de janeiro, o Clezão, que faleceu na cadeia porque teve negligenciado a sua saúde. E mesmo o seu corpo de advogados tendo pedido incontáveis vezes para que ele fosse examinado por um corpo médico, além do enfermeiro da cadeia, ele teve negado esse pedido incontáveis vezes até a sua morte. O Clezão ficou marcado como símbolo dos presos do 8 de janeiro, e isso mostra a crueldade, porque o indivíduo literalmente pereceu na cadeia durante vários meses por conta de um problema de saúde contornável, era um problema que se prevenia facilmente, e por conta da crueldade do indivíduo. Então, assim, pode ser que a crueldade dele de novo se faça valer, mas não é interessante politicamente para o corpo do STF, para o seu corporativismo que o sustenta, porque é muito confortável para os outros ministros terem Alexandre de Moraes, o executor, o carcereiro, o degolador. Então eles delegam ao ministro que o executa com prazer sádico toda e qualquer decisão polêmica. É sádico, é um indivíduo sádico, é um indivíduo que tem severos problemas, e a partir desse ponto eu não duvido, mas eu acredito que farão valer a pressão deles, porque agora os ministros da Suprema Corte também estão sob o spotlight do governo americano. Então, os 2 principais articuladores do Supremo Tribunal Federal são Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Esses 2 ministros da Suprema Corte brasileira estão no olho da furacão e estão com o canhão apontado por Marco Rubio com relação a Magnitsky. Então, eu não acho que eles vão ousar ser sancionados, até porque tem muito dinheiro fora do país, o Gilmar Mendes aí em Portugal. Diz uma coisa, tu achas que os Estados Unidos, a administração Trump vai reagir em relação a esta sentença? O que é que pode ser feito?
A administração Trump... O Trump já disse, alguns aqui há um tempo, não muito tempo, que via a questão do Bolsonaro como uma perseguição política, que lhe aconteceu a ele também. Os processos são muito idênticos, até no sentido do 8 de janeiro, ajuda-me nas datas, do 8 de janeiro na América e do 7 de janeiro no Brasil. No 6 de janeiro na América e no 8 no Brasil. Desculpa. Exato. Não, os processos são muito idênticos e a perseguição política que daí adveio também é muito idêntica. Achas que a administração Trump vai reagir? Vai acontecer alguma coisa? Não. O que é que tu achas? Talvez. E usarão de pretexto isso, muito provavelmente, para sancionar outros membros do governo e da Suprema Corte. Acredito que talvez mais um ou dois caiam na Magnitsky, porque o interesse dos Estados Unidos, ele não diz respeito ao Bolsonaro. A gente não pode se iludir que se resume a Bolsonaro. Obviamente que a figura e a questão da perseguição política contribuem, até pela própria, como você falou, identificação do Trump com relação ao que tem sido feito ao Bolsonaro e que poderia ter acontecido na América se as instituições americanas fossem menos, tivessem a seriedade similar à brasileira. Então, pode acontecer isso, mas os americanos estão interessados, na realidade, na denúncia que apresentaram na seção 203, implicando o Brasil em uma série de violações comerciais, em uma série de violações de propriedade intelectual, e implicando o Brasil em abrigo, em safe haven, para terroristas, dentre eles membros do Hezbollah, do Hamas e da Al-Qaeda, na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Então, é muito mais grave do que apenas o destino de uma... que, embora seja a figura política que mais mobilizou pessoas na história do Brasil, e aqui eu não estou sendo exagerado, é a realidade, nunca ninguém no Brasil colocou tantas pessoas na rua como o Bolsonaro fez, mas não, mesmo esses milhões de pessoas, metade do Brasil no mínimo, não conseguiram se fazer valer em termos políticos eleitorais. Pois não. Bom, vamos mudar de assunto. Mudar e não mudar, na verdade, vamos continuar no mesmo assunto. Que é, eu gostava que tu fizesse aqui um balanço. Eu tenho isto vai-nos lançar aqui numa conversa longa, porque eu sei que tu não... Pelos teus textos, eu acho que tem havido aqui um percurso da tua parte que, a meu ver, é assim, eu cada vez que te leio, mais concordo contigo, mas eu sei que vocês no Brasil, e principalmente pessoas que têm muita influência do professor Olavo, têm uma visão diferente da minha, completamente, hoje em dia, sobre os Estados Unidos, sobre o que é que representam os Estados Unidos do mundo, e sobre o que é o papel do Ocidente no mundo também. Eu sei que o professor Olavo, defendia uma visão que eu acho, vais-me perdoar, eu acho manicaísta, que é tudo o que não é ocidental e desculpa-me resumir isto a este ponto, mas era um bocado, pelo menos por aquilo que eu li e aquilo que eu ouvi do professor Olavo, tinha uma visão do Ocidente que eu acho que tem a ver com o século XX e que já não tem a ver com o século XXI. E deixa-me só dizer-te isto, eu estou aqui para te ouvir falar e não para ser eu a falar, mas só para tu percebas e que estejamos entendidos aqui, eu acredito sinceramente que neste momento a grande fonte do mal no mundo não é a China, nem é o Irão, nem é a Rússia, nem é Israel, são os Estados Unidos da América. E eu sei que nisto nós temos opiniões divergentes, e eu gostava de perguntar, em primeiro lugar, neste contexto, eu gostava de perguntar qual é o balanço que fazes destes primeiros 8 meses da administração Trump. Podemos começar, se quiseres, pela política interna e depois pela política externa, mas era de facto importante para mim ouvir-te sobre isto. Da parte a minha visão sobre a América, ela envolve a experiência empírica de ter morado em Nova York 1 ano e meio.
Isso mudou, obviamente, minha perspectiva sobre o mundo, morando num lugar que ainda não enfrentava, quer dizer, enfrentava, mas não era tão acentuado o processo de degradação urbana que hoje vive Nova York, que já chega a equiparar a Los Angeles em termos de criminalidade, em termos de problemas financeiros econômicos, enfim. Pode ter um próximo mayor de Nova York, que é um Zoran Mandani. Um socialista islâmico. Um socialista islâmico. Tudo o que a América representava no século XX, digamos assim. Desculpa, eu tenho aqui um bicho no monitor. Desculpa. O nova-iorquino é masoquista, porque desde Rudy Giuliani, desde a limpa que o Rudy Giuliani fez na cidade, ele tem eleito indivíduos cada vez menos capacitados e cada vez mais corruptos para reger a cidade. Então, passou pelo Michael Bloomberg, depois caiu no Bill de Blasio, que queria construir uma mesquita no Ground Zero, até agora culminar com o corrupto Eric Adams. Sim, é ensandecedor. A mensagem política deste homem é uma coisa... É tipo, ele não quer polícia em Nova Iorque. Eu não tenho muito. É isso. Vamos adiante, continua, desculpa. Então, óbvio, eu tenho uma visão da América como o último forte que ainda não caiu com relação à sua... a força das suas instituições, a solidez das suas instituições. Embora eu veja esse processo de degradação e seja evidente, porque o maior inimigo da civilização ocidental, eu também acho que não é a China, não é a Índia, não é a Rússia, não é o Irã. O maior inimigo do Ocidente é o próprio Ocidente, e vamos deixar isso mais claro. Os bárbaros estão batendo nos nossos portões, mas também já estão entre nós. O barbarismo cultural, e aí é um termo do Mário Ferreira dos Santos, que é um filósofo brasileiro que vem da década de 60, 70 e 80, que foi, como todo grande pensador brasileiro do campo conservador, ele foi expurgado e esquecido durante muito tempo, até o próprio resgate do Olavo, e o Olavo trouxe à tona a questão do barbarismo cultural, e o Mário Ferreira faz um diagnóstico muito interessante num livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros, no qual ele vai ver o quê? Que a contaminação e a degradação da civilização ocidental, ela não se dá horizontalmente num sentido de classe, ela se dá verticalmente num sentido de sociedade, do espectro político, do espectro, social mais elevado até o mais simples, e aí ele faz conexões com todos os pensadores e as ideias que emanam do movimento europeu de releitura do marxismo na segunda metade do século passado, dentre eles a Escola de Frankfurt, a New Left Review, daí passa por Marcuse na França. O problema começa no coração da ocidentalidade. Não é? Deixa-me só dizer isto. Tu pensares o que é que está acontecendo na Europa? Deve ser a primeira vez na experiência da humanidade em que uma civilização é invadida às expensas próprias. Eu não sei se há exemplo histórico, eu acho que não há outro exemplo histórico. Nós estamos a patrocinar a extinção da nossa civilização. Porque, vamos lá ver, com o processo de substituição demográfica em curso, se tu aniquilas o povo, a cultura desaparece. Não é? Nós podemos continuar a ter as catedrais, podemos continuar a ter os museus, mas se o povo desaparece, e desaparecerá inevitavelmente dentro de 10, 8 anos, dentro de 10, 20 anos, porque esta gente tem filhos, a gente que entra na Europa tem 8 filhos por casal e nós temos um ponto. 3 esposas. Não é? Pronto. Isto é a aniquilação da cultura com o dinheiro dos contribuintes europeus. Nós estamos a patrocinar a nossa extinção. Eu não sei se há um exemplo histórico, eu acho que não há. Não há. Eu não sou há um erudito de coisa nenhuma, mas acho que não há. Não há. Ninguém abriu os portões e já ofereceram um banquete àqueles que queriam, que batiam a seus muros tentando lhe ceifar. Não parece que haja um exemplo histórico, de facto.
pronto, vai ficar para a posteridade como um exemplo aberrante da fragilidade das civilizações e dos povos, acho. Não vejo isto de outra maneira. Mas continuando. Diz-me lá da análise que fazes deste mandato do Trump. Da administração Trump. Então, com a eleição do Trump, e não nego, me regozijei com a eleição do Trump, todo o processo. Eu também. Todo o processo que perpassou a América e o Ocidente com relação a isso, né? O mundo estava olhando para a eleição americana e se fez valer a máxima do Trump de too big to real, né? Que era muito fazer uma votação tão grande que seria impossível de se fraudar. Isso no modelo americano funciona muito bem, porque é descentralizado, é federativa, diferentemente do Brasil, mas aí é um outro parênteses. E aí a composição me chamou muita atenção já imediata, né? Porque havia alas, e há alas conflitantes dentro do movimento MAGA. A gente consegue distinguir muito nitidamente quem é de fato a raiz, vamos dizer assim, do movimento, e quem é lobby, quem é colocado ali, inserido ali para ser... Do Nico Fuentes. O Marco Rubio. Do Ben Shapiro. Podíamos criar, do Nico Fuentes ao Marco Rubio, podíamos criar, não sei, 6 partidos políticos. Há muitas divisões, a Marjorie Greene Taylor, claro, o Thomas... Tucker Carlson, sei lá, Charlie Kirk, nunca mais acaba de divisões, de maneiras diferentes de ver a América e o mundo, completamente. Então, o Thomas Massie, né, que virou uma figura política de expressão agora. Eu sou um grande fã do Thomas Massie, por acaso, que o Donald Trump odeia. Eu o conheci através de um documento. Não, eu conheci a figura. Ok. Através de um documentário na HBO, porque eu faço essas coisas de vez em quando, eu assisto esse tipo de conteúdo. Né? Yeah. Masoquismo, talvez. Mas, e era a primeira eleição do Trump. Então eles pegaram 2 figuras que eles acharam que poderiam torná-las caricatas e abjetas para o público, chama Brainy the Swan, o documentário, e eles pegaram justamente o Matt Gaetz e o Thomas. E aí tentando ridicularizar eles, porque o Matt Gaetz, obviamente, ele é uma figura peculiar, e da forma como ele se apresenta, na época ele morava no Capitólio, porque o Capitólio tem alguns quartos, é um misto de quartos. O Basie fica no barrelote do par de estacionamento do Capitólio. Quando está no Capitólio, ele dorme no barrelote autossustentável que ele criou, porque ele é meio engenhocas da coisa, meio engenheiro. Ele é engenheiro elétrico. Então ele criou uma cena autossustentável, uma relote, eu não sei como é que vocês dizem isso no Brasil, uma caravana, uma cena assim, que é um carro com um quarto e não sei o quê, onde ele fica. O gajo fica ali no parque de estacionamento, que é típico do meio. A propriedade dele é autossuficiente no Colorado. Exatamente. Ele gera energia. Washington, aquilo, não, mas eu dependo de mim, da minha cena, não dependo de mais ninguém. Então. É giro. E aí, a HBO falhou miseravelmente em ridicularizar as 2 figuras, até porque o Matt Gaetz se tornou o que se tornou, principalmente no começo da administração, quando ele ia ser nomeado procurador-geral no lugar, e aí houve um movimento de rejeição tão grande e um medo tão grande da figura política dele, que o Trump teve que recuar na nomeação dele. Embora eu aí vejo a coisa de uma maneira diferente. O Trump lançou, a minha perspectiva o Trump lançou o Matt Gaetz a saber que o Matt Gaetz não ia passar, só para populista ver. Também faz sentido. E depois pôs a Pam Bondi, amigo. A Pam Bondi, a Pam Bondi é uma neocon. É a ótima definição da Pam Bondi. E depois vieram os escândalos todos a seguir. Epstein e as cenas todas, né? Porque achas que o Matt Gaetz ia permitir o escândalo, o que aconteceu com o caso Epstein? Nem pouco mais ou menos. Jamais.
Jamais. Não Portanto, faz. Ele, o Gates integra. Foi do género, não gostam dele, eu escolho o outro. Não, isto foi, lançou o gajo às feras, porque se o Trump quisesse, o Trump tem muita maneira de pressionar o Congresso, tem muitas maneiras. Ele telefona para os gajos, como faz com o Messi, aliás, como fez com o Messi, está a fazer. Que é, olha, meu amigo, nunca mais vais ser eleito na vida, não é? Porque eu ponho aqui packs de financiamento de candidaturas de tuas adversárias e tu nunca mais, não, é que esquece. Que é o que ele faz com o Messi e faz com outros. Ele não fez isso, ele não se deu ao trabalho de lutar pelo Matt Gaetz. Ele mandou o Matt Gaetz para as férias, para o populista ver, o Matt Gaetz, e tal. Mas depois, quem é que pôs lá, na verdade? Pois. Mas, Aí, não, o Matt Gaetz agora, ele segue uma trajetória muito similar ao do Nigel Farage no Reino Unido. Ele saiu da política para se tornar um host televisivo de impacto. Ele está trilhar o mesmo caminho do Tucker Carlson, no sentido de estar dentro da mainstream media e criar um impacto de um indivíduo dissonante ali. Sim, portanto, o Trump também se viu livre do congressista incómodo, não é? Porque ele, para se candidatar, pois, a Procuradora-Geral teve que desistir do assento dele no Capitólio e, entretanto, mas, enfim. E vale lembrar que foi o líder do Freedom Caucus no impedimento, nas ridículas 16 votações para eleger o Speaker of the House, né? Então, assim... Depois ficarem com aquele imbecil que tem agora, né? Exato. O gajo que diz que o Trump, não sei se sabes desta, que é linda. A última foi semana passada. Ele foi dizer à imprensa que a relação que o Trump tinha com o Epstein era porque o Trump era informador. Portanto, imagina, nos anos 90 e no princípio dos anos 2000, era informador do FBI. Era por isso. Foi eu. Até a Casa Branca emitiu logo um comunicado tipo: não, amigo, não é isso. Depois retificaram, falaram que ele não era um informante, mas um contribuidor ocasional de situação. Então... Pois. Isto até, se não fosse tão triste, era divertido. Vamos continuar. Diz-me uma coisa. Sobre... vamos lá ver. Há coisas que o Trump está a fazer que, obviamente, que são bem-vindas. Ele conseguiu estancar o trânsito nas fronteiras, o trânsito ilegal nas fronteiras, isso é verdade. Está a tentar limpar a administração federal da religião woke. Pronto, há algumas coisas que estão a funcionar. Mas eu não sei se tu sentes aqui uma coisa... e agora estamos só a falar da política interna, não estamos a falar da política externa. Que, de qualquer forma, parece-me a mim que em Washington, business as usual. Ou seja, onde é que, não é? Tipo, o que é que está a mudar naquele pântano? Onde é que está o drenar do pântano, não é? Eu não estou a ver nada. Eu, por exemplo, eu não estou a ver nada sobre o infame processo que os democratas levantaram sobre os acontecimentos de 6 de janeiro. Pessoas que foram presas em armários durante meses, que nem sequer contacto com o seu advogado tinham. Como aconteceu no Brasil também. Onde é que estão os responsáveis por isto? Onde é que estão os responsáveis? Quem é que foi dentro? Quem é que é preso? Ninguém, não é? Onde estão os federais infiltrados que estavam manipulando a massa no evento? Onde é que está? Pois, o Russia Hoax. Então, as notícias é sempre, vão prender, vão, e não sei o quê, e o diabo é só imagens de inteligência artificial dos democratas de atrás das grades. Mas E o Tribunal da Covid? Os responsáveis pela Covid? A caça ao Fauci, que tanto foi prometida. Todo o sistema. O que é que está a acontecer? Nada. Pelo contrário, a FDA, a Autoridade da Saúde Federal, sobre a égide de Trump, está a recomendar vacinas Covid a crianças. Continua. A coisa continua. Isto é possível ou quê? Embora tenha ressalvas com relação à FDA e à administração do Kennedy. Vejo com muita
com muito bons olhos o que o Kennedy tem feito. Eu também, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, porque a Big Pharma, ela é quase maior do que o governo americano. Epá, lá está, quer dizer, onde eu quero ir ainda sobre a política interna mesmo, epá, é esta história do Epstein, que é, como é que é possível? Repara bem, tu tens o atual diretor do FBI e o co-diretor do FBI, o diretor Patel do FBI, e o Dom Bongil fizeram fama e fortuna com todo o género de teorias da conspiração. Eu estou a dizer teorias da conspiração no bom sentido, porque eu acho que eles estavam carregados de razão na altura, sobre o caso Epstein, não é? E de repente chegam ao FBI e dizem aos eleitores americanos que votaram neles precisamente, que votaram Trump precisamente para que isto viesse a lume e para que soubesse a verdade sobre a podridão horrorosa, em que vivem estas elites e o diabo em Washington, não é? E eles chegam ao poder e dizem, não há aqui nada para ver, afinal. O Epstein nem sequer foi suicidado. Era um hoax democrata, eles falaram. Opa, é que isto para mim, como é que eu tenho de explicar? Isto não tem redenção. Como é que saímos daqui, man? E depois dizem, não, mas de qualquer forma é bom que o Trump esteja no poder, porque naquilo que é realmente fundamental, que não tem a ver com política, tem a ver com dignidade humana, man. É bom, não estou a ver. Tem a ver com cristianismo, tem a ver com uma perspectiva ocidental de civilização. Eu vejo isto com muita preocupação, porque lá está, nós sempre voltamos à conclusão que afinal, de facto, votar, assim, das duas uma, ou votas e não sabes se o processo eleitoral corre bem, ou votas e eleges o gajo que queres, mas afinal o gajo que queres depois faz-te assim, basicamente, não se vê na Câmara, mas eu quero que faz-te assim, que é o que a administração Trump está a fazer ao seu eleitorado, não? Porque está. Esta cena do Epstein é um dedo espetado ao eleitorado nitidamente, quer dizer, é tipo, não me interessa, mas o Trump chegou ao ponto de dizer, eu não quero as pessoas que estão a enfatizar esta circunstância, eu não as quero como eleitores, nem como apoiantes. Perdão. Lançaram o Obama Gate para tentar ofuscar a história do Epstein. Mas sem essas pessoas ele não era presidente dos Estados Unidos da América. Ele está a brincar comigo, ok? Eu tenho um amigo muito inteligente, um podcaster chamado Gustavo Rebelo, e ele tem uma tese sobre a questão do Epstein. Porque o Epstein, na realidade, ele era um agente de compromat, daquilo que os soviéticos chamavam de compromat. Né? O honeypot na civilização ocidental. É um indivíduo que fazia parte, para o nosso público aqui, para quem não conhece a terminologia, é um indivíduo que faz parte é um agente de inteligência dedicado a comprometer pessoas em situações passíveis de chantagem, né? O uso político desses indivíduos. Então, as festas, as orgias, a pedofilia, o satanismo, tudo isso. A lavagem de dinheiro, que ele também fazia. A lavagem de dinheiro, né? Um indivíduo que saiu do nada a milionário com contatos. De repente, né? Não é? De repente é um grande amado. Porque é claro, olha lá, com o dinheiro. Com jatinhos, ilha paradisíaca. Ele estava sempre à vontade, ele tinha sempre dinheiro para dar de rendimentos aos investidores dele, porque era o Estado de Israel que estava a meter, meu. Porque enquanto isso acontecia, ele estava a comprometer tipo, o Capitólio inteiro daquela cena da história, mano. A meu ver, o atual Presidente dos Estados Unidos da América, não tenho a convicção, eu já disse isto no vídeo anterior, não tenho a convicção que o Trump, não ponho de parte, mas não tenho a convicção que o Trump andava a dormir com menores, mas desconfio muito que está comprometido no esquema de lavagem de dinheiro que o Epstein também oferecia aos seus clientes, que ele tinha todo um leque de serviços para lhes prestar, não é? E aí, não sei, alguma explicação tem que haver, porque isto não faz sentido. E há uma coisa que tu depois vês que é, neste momento, muitas vezes não se percebe, e agora passando para a política externa, não se percebe bem quem é que manda na Casa Branca, se não é o Benjamin Netanyahu. Então, Benjamin Netanyahu o Gustavo bombardear o Qatar. Desculpa, diz.
Não, não, não. O Gustavo, ele acha que o Trump, ele acredita, e aí eu me interesso pela tese dele. É realmente um argumento interessante, de que a administração Trump pegou o caso Epstein e faz o que o Epstein fazia. Usa o conteúdo que tem em mãos para manipular principalmente Silicon Valley e Wall Street. Eu acho uma narrativa que é muito reconfortante para quem é Eu acho que é excessivamente um maga. Mas é uma hipótese. É uma hipótese. Não. Respeito o raciocínio, é uma hipótese. Acho que é coping. Estás a ver a expressão em inglês do coping, que é. Acho que como tu disseste, disseste bem, é tranquilizante. Não sei se é verdadeira, mas sim, é válida. Sim. Mas eu vejo com muita ressalva a influência do AIPAC, assim como eu tenho certeza como você vê, e como o próprio Thomas Massie vê na política americana. Né? E o AIPAC, para quem não sabe, amigo ouvinte, o AIPAC é o PEC financiado por instituições da comunidade judaica americana pró-Israel. Basicamente é isso, é pró-Israel. Né? Então, tem a influência do lobby constituído, e aqui eu vou tomar cuidado com as palavras, porque é uma questão que as pessoas soam apito de cachorro no menor dos detalhes, dos pormenores. Ela está vinculada à indústria armamentista, que ganha muito dinheiro fazendo a defesa israelense e influenciando a política israelense. A comunidade judaica internacional tem uma força financeira e social gigantesca. Então, o lobby pró-Israel ele é o maior lobby dentro do Congresso americano em termos de política internacional, sem dúvida alguma. E aí é vinculado ao maior lobby, literalmente, dentro do Congresso americano, que é o armamentista, que é o da indústria bélica. Sim, mas eles, na verdade, esses é que têm mais ou menos os mesmos interesses, ou seja, o governo israelita e o complexo industrial militar americano, eles têm mais ou menos os mesmos interesses. Basicamente os mesmos interesses. Convergem muito. Agora, e a manutenção do conflito constante. Mas não então sei. A gente entra em outro ponto da administração Trump, a guerra da Ucrânia. Sim. Aí também, lá está, passámos da paz em 24 horas. Mas aí está indo saindo da doméstica para indo para a internacional. Não, mas eu vou tentar voltar. Aqui para esta parte que, portanto, nós passámos do presidente da paz, não é? Que fazia a paz na Ucrânia em 24 horas, para uma circunstância que eu não percebo muito bem. Eu sinceramente, sobre a questão ucraniana, eu ainda não consegui descobrir o que é que vai na cabeça do Donald Trump, nem da equipa dele, nem no West Wing da Casa Branca, porque me parece, sinceramente, que não há sequer uma linha de condução da coisa. Quer dizer, hoje é assim, amanhã é assado, depois da manhã é cozido. Nada faz sentido. Não há, a meu ver, uma atitude definitiva de já aceitar a realidade no terreno. E a realidade no terreno é quem é que vai ganhar esta guerra, Marcos? Não, a gente já sabe quem vai ganhar essa guerra. Todo mundo sabe que é insustentável a situação ucraniana. Não há volta a dar, não é? Em vez de se aceitar a realidade no terreno, continua-se aqui a entrar em compromissos com a NATO, destes países europeus que, nitidamente, a meu ver, os líderes globalistas na Europa querem uma guerra, também talvez pela primeira vez na história da humanidade, querem fazer uma guerra que sabem que vão perder. Acho que também não é, acho que deve ser a primeira vez na história da humanidade que se faz isto, porque toda a gente sabe que a Europa não vai ganhar uma guerra à Rússia. Não tem capacidade industrial. Aliás, mesmo a Europa, apoiada pelos Estados Unidos, eu desconfio que não ganhava uma guerra à Rússia. É claro, se escalarmos para nuclear, ninguém ganha, de qualquer forma. Portanto, isto é sempre só uma zero. É sempre... e eu não vejo a Casa Branca, de uma vez por todas,
Explica-me uma coisa. Como é que tu podes ser mediador num conflito quando estás simultaneamente a financiar e a armar uma das partes? Que merda de sentido é que isto faz, meu? Não faz. Não faz. Obviamente você está jogando para a arquibancada. Você está fazendo um jogo de cena. É óbvio, é claro, é nítido. E aí, quando ele estabelece aqueles prazos malucos da cabeça dele, não, em 7 dias o Putin vai ter que fazer alguma coisa, eu quero ver quem determina que o Putin e toda a aristocracia que o cerca tem que fazer alguma coisa em um determinado prazo. Ninguém determina o que a KGB faz, ou o que a afinada KGB faz, que é a aristocracia que cerca o Putin hoje, né? Então, a operação mental, o funcionamento cognitivo dos indivíduos é diferente da ocidental. Então, não tem negociação quando a própria vantagem é russa. Os russos já adquiriram territorialmente aquilo que pretendiam, que era a região de Donbas. Sim, era... sim. Eu ando a dizer isto ando a escrever isto no Contracultura há não sei quanto tempo, porque eles, na verdade, é pouco mais há para ganhar ali, na verdade. Quer dizer, os objetivos estão basicamente. A virulência da resposta ocidental é que tem provocado, na verdade, a continuação da ofensiva russa. E quanto mais. Aí, E aí é que me chama a atenção, porque o medo do Ocidente de Kiev cair é tão grande, mas é tão grande que é lógico que a gente fica com a pulga atrás da orelha do que o forte de Kiev guarda. Quais são os escândalos que estão por trás do governo ucraniano e da manutenção de um Estado ucraniano artificial. E a gente tem umas pistas. A gente tem umas pistas, como o envolvimento do Hunter Biden nos biolaboratórios ucranianos, que já se foi mostrado e comprovado, embora a mídia trate como um boato, como um hoax, mas são documentos vazados. A Marco Polo fez um compilado do laptop do Biden, fez um guia, um manual, então tá disponível online. Marco Polo, é só procurar. E ele está lá, são biolaboratórios, laboratórios de engenharia genética e desenvolvimento de armas biológicas. O Contra tem isso documentado, são 27, amigo. Então, 27. Agora, explica uma coisa. Como é que um líder no Kremlin pode viver com isso? Não é? Exato. Não é só a questão da presença militar ostensiva. Claro, então, 27 laboratórios de armas químicas ali ao lado, tipo, 2.500 km de Moscou. São malucos ou quê? 2 dias de viagem. Pá. Pode ser, pá. Qualquer pessoa percebe isto. Que queira perceber, não é? Que queira perceber. O próprio Kennedy Jr., o RFK fala isso quando é entrevistado pelo Tucker Carlson, que o Ocidente levou a Rússia ao limite. Claro. E é verdade. Não, claro, não, tudo isto foi provocado pela NATO. Quer dizer, isso aí, se a NATO não tivesse progredido da forma que, depois do muro de Berlim ter caído, se não tivesse continuado a progredir para o leste, até ao ponto de chegar à Ucrânia, da sua ambição de chegar à Ucrânia, e da CIA ter criado revoluções e golpes de Estado na Ucrânia, todo aquele processo que eu acho que não sei qual é, e que está agora a tentar fazer na Geórgia, e que vai continuar, porque a CIA é a CIA, há de ser a CIA, e não há nada a fazer. Porque agora também já querem mudar o regime na Venezuela. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime da Venezuela. Mas porque que autoridade moral tem neste momento o Ocidente para mudar o regime, seja onde for, Marcos? Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Agora perdi-te. Oi. Agora perdi-te. Mas vamos continuar. Cortou, vamos continuar, caiu. Caiu o sinal. Eu estava-te a perguntar, que autoridade moral tem o Ocidente? Pode dar sua fala. Para mudar regimes, seja onde for. Estás-me a ouvir? Fizeram uma primavera árabe no leste europeu. Exato. Estou te ouvindo, você me ouve? Exato. E depois, repara, o que é o Ocidente? O Ocidente é Macron, Trudeau, Keir Starmer,
30 mil presos políticos por ano no Reino Unido. Epá, qual é a autoridade moral que temos? Agora há mas os iranianos... 7 membros da AfD morreram na mesma semana na Alemanha. Eu investiguei, sabes que eu investiguei sobre isso, e isso era uma notícia que o Contra a Cultura publicaria sempre, se tivesse... se por uma vez... O que aconteceu aqui é que por uma vez a teoria da conspiração não tem muitas pernas para andar. Porque eles morreram... As pessoas que morreram de morte natural, e nem o AfD, na verdade, está a puxar por essa corda. Ok? Mas não é uma defesa do movimento político, não é uma chancela do movimento político, é apenas uma observação não, mas eu, por acaso, eu não tenho nenhum problema eu tenho simpatia pelo AfD. Aliás, na verdade, na Europa, o único partido populista em que eu confio mais ou menos, porque eu tenho um índice de confiança em políticos muito, muito baixo, mas mesmo muito baixo mesmo. Está mesmo muito baixo. Mas o AfD... eu tenho esta regra, sabes, que é, quanto mais votos, isto acontece também em Portugal, quanto mais votos tem um partido populista, menos populista é. E no caso do AfD, eles não têm mudado muito o registro. Então eu tenho consideração. Mas sobre essa questão, há uma anomalia estatística, sem dúvida, mas não me parece que haja mais do que isso, até porque não fazia muito sentido começar a matar políticos daquele Estado alemão, onde o AfD nem sequer vai ter grandes resultados eleitorais, na verdade. Mas não sei, posso estar enganado, até aqui, e por isso é que eu nem sequer publiquei, porque isto é uma notícia de clickbait, muito fácil, que é aí já morreram 7 gajos num instantinho, o diabo, e toda a gente quer ver o que é que se passa, mas eu por acaso tive aí algum pudor, porque pelo que eu sei, não está a acontecer nada de extraordinário por aí. O que me chama a atenção é o que talvez o AfD teria a dizer sobre o governo da União Europeia. Sim, não, claro, não, e é claro que, vamos lá ver, é claro que o que está a acontecer com o AfD na Alemanha é de qualquer forma um escândalo, é um partido que está prestes a ser interdito, é um partido neste momento vigiado pelos serviços secretos alemães, sem mandato judicial, portanto é um partido completamente perseguido pelos poderes instituídos de uma forma não democrática, absolutamente obscena, com certeza. Agora, essa parte, eu não a posso confirmar, porque tudo aquilo que eu li e investiguei sobre o assunto não me parece que haja aí muita cena, mas vamos lá ver, não me admiraria, porque o Robert Fico na Eslováquia levou um tiro no estômago, nas condições em que levou, os globalistas não têm nenhum poder em matar pessoas se for preciso, eu não acho nada, não ficaria nada e com métodos russos, inclusive, que foram desenvolvidos na União Soviética, como o uso de celular radioativo, dispositivos, o famoso chá de polônio, né? Esta gente é capaz de tudo, inclusivamente de iniciar uma guerra nuclear para permanecer no poder. Como historicamente tentaram fazer isso no século passado. O nosso século traz tantas semelhanças ao século passado com relação ao comportamento do Ocidente. Sim. Basta lembrar de John Kennedy. O que se passou com a crise dos mísseis, com a CIA forçando a invasão de Cuba, a aristocracia da CIA forçando literalmente a mão dos Kennedy para invadir Cuba. E se não fosse realmente a resiliência do Robert e do John, talvez o Ocidente tivesse... Os factos contemporâneos obrigam-nos a um revisionismo. Que é, eu estou numa fase da vida em que tudo o que mencionaram estava errado. Eu tenho que ser eu a ir à procura... Eu tenho que ir eu à procura dos fundamentos de tudo o que sei, porque tudo o que mencionaram está errado. Isto chega até a pontos de eu ser revisionista em relação a quantas pessoas matou Stalin. Eu estou mesmo muito desconfiado de tudo aquilo que me disseram até aqui. Eu não confio em ninguém, man. Estás a ver? Confio no meu juízo e na minha capacidade de inquirição, mas eu já não... E mesmo isto leva-nos à questão do Charlie Kirk, que eu também queria falar contigo. Eu não quero estar aqui com sensacionalismos sobre a morte de alguém, mas tenho que dizer uma cena, e gostava de saber a tua opinião, que é quem é que tu achas que matou o Charlie Kirk?
É uma pergunta tão difícil de se responder, porque é difícil demais de acreditar se tratar de um lobo solitário que estava de shorts na universidade e que de repente aparece de calça, né? O atirador estava de calças, não portava nenhum tipo de mala que pudesse conter o rifle no qual o tiro foi executado, embora tivesse aptidão pelo histórico com armas, era um tiro muito difícil. Tem muitos influenciadores americanos dizendo que não é um tiro muito difícil. É sim um tiro muito difícil de se acertar, ainda mais com condições adversas, ou seja, o indivíduo se movimentando, pessoas passando em sua frente. O aparato de segurança do indivíduo, que era uma empresa israelense contratada para lhe proteger, com ex-membros do Mossad. Então, teoricamente, o indivíduo tinha uma proteção alta, difícil de engolir a história de que, num ponto extremamente vulnerável de um rooftop, não fosse ter uma arma da Segunda Guerra Mundial, tecnologia da Segunda Guerra Mundial, com uma mira. A mira, ele tem que fazer o zero da arma, que é... Para a mira funcionar com aquela arma, ele tinha que atestar centenas de vezes num campo de tiro e tinha que saber precisamente a distância, onde é que ia estar o barômetro, a distância estava. Depois, tinha que ir com a arma. É possível desmontar aquela arma, mas não é um processo como as armas modernas, tac, 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 não é nada disso. Demora tempo. Ele tinha que desmontar, chegar ao teto de montar, mas depois, mais curioso, é que depois ele voltou a deixar a arma montada onde a deixou, lá num bosque a seguir à faculdade. Mas repara, isto não faz sentido nenhum, que é, ele arma a arma, monta a arma, dispara, desmonta a arma, mete outra vez na mochila, vai-se embora e depois deixa montada. Eu deixo a smoking gun para trás. Eu não desmonto. E entretanto, até deixa um rastro de mensagens no Discord, não sei, naquela rede social maluca, a dizer que ia deixar a arma e que não sei o quê. Epá, um puto que depois, repara, é um puto, pá, ok, mesmo que seja da Antifa, mas onde é que ele tem treino militar para esta cena, meu? Mas as pessoas pensam que pegam numa arma e atiram num gajo e acertam no pescoço de um gajo a 200 metros, ok, mas isto não é assim. De um indivíduo que não estava parado, ele não estava parado como um soft spot. Exato. Então, com vento, porque há ali a influência do vento, e acertou a jugular. Não é um tiro de simplesmente acertou o peito e por complicações ele morreu. Não, foi um tiro no alvo. Foi no centro do alvo. Então, tem também a história do avião, porque ninguém explicou até agora sobre o avião, que sem identificar os indivíduos que partiam dentro desse avião, ele saiu coincidentemente pouco tempo depois do atentado, sumiu do radar, desligou o GPS, fez um pouso, me foge o estado que ele fez depois o pouso e só... Se tu reparaste, depois o perfil deste rapaz é igualzinho ao perfil do gajo que tentou matar o Trump em Butler, Pensilvânia. Que é a cortina de fumo de uma operação de serviços secretos típica, que é, por um lado, tem pais conservadores, mas depois tem ligações à esquerda, mas depois há uma cortina de fumo e de confusão e o diabo. Que é tal e qual o outro rapaz. Tal e qual. É exatamente a mesma cena. É um radical, radicalizou-se, não sei o quê, mas depois tu não percebes, mas onde é que está o treino militar? O outro tinha sido excluído de uma candidatura ao clube de tiro do liceu porque não tinha conseguido acertar num alvo colocado a 10 metros ou 15 metros, na cena de tiro lá do liceu. Mas de repente já consegue acertar em cheio, porque se o Trump não tivesse mexido a cabeça, tinha acertado em cheio, num gajo, lá está, a 250 metros de distância no caso. Né? Com o serviço secreto protegendo o Trump. Quer dizer, isto não faz sentido. E estas narrativas. E depois, é assim, eu se calhar posso estar completamente, redondamente enganado, mas eu neste momento não acredito em nada que o FBI diga, meu. Nada. O meu princípio é, o FBI faz uma declaração, é falsa. Porque eles, vamos lá ver, eles têm mentido. Eu ainda há bocadinho postei no blog
uma lista histórica das mentiras do FDI, não é? Nunca mais acaba. São mentirosos profissionais. Estes gajos são prestidigitadores. São mágicos da ilusão. São profissionais da ilusão. E eles até podem estar carregados de razão. Se calhar foi mesmo este puto sozinho que fez aquilo. Mas eu não acredito. Neste momento não. A história dos Lone Wolves, ela não cola mais desde Lee Harvey Oswald. Exatamente. Não cola. Não acredito. E depois tu vês até em vídeo aqueles tipos a fazerem os gestos, aquele gesto militar da boina, não sei o quê, atrás do Charlie Kirk. Então, mas expliquem-me lá isso, pá. Pelo menos tentem explicar. É que depois há aqui uma coisa que é que nem sequer tentam explicar, eles estão-se a cagar, meu. Porque a câmera por trás dele parou de gravar. As câmeras... Eles simplesmente desceram a câmera. Qual o sentido disso? Quem ouve um tiro e não se protege, ao invés de se proteger, baixa a câmera. É espetacular. As câmaras têm uma maneira de não funcionarem quando interessa, não é? Quando é conveniente, não é? Como aquelas do circuito interno da prisão do Epstein também, pá, tipo, não é? Agora funcionaram, né? A gente tem acesso a 1 minuto que realmente o Epstein não se matou. Tem lá a movimentação. Pelo amor de Deus. Graças a Deus a internet existe para essas coisas também, né? A gente tem várias pessoas como nós, amadores de conspiracionistas de chapéu de alumínio, que sempre acabam se provando certos. É a teoria da conspiração como método científico. Agora, a consequência, a meu ver, ainda sobre o Charlie Kirk, a consequência de tudo isto, a primeira que eu tiro é que neste momento a Federação Americana, eu não sei até que ponto é que é sustentável, da forma que as pessoas se odeiam umas às outras, não é? A forma como a sociedade americana está polarizada, eu pergunto-me se é viável, se a Federação é viável, mano. Entre as faixas urbanas liberais, litorais, a este e a oeste, e o interior conservador, cristão e o diabo, se há uma possibilidade se há viabilidade para esta federação, pá. Qual é a possibilidade de redenção, de conciliação? Quando eles festejam a morte, eles andam nas redes sociais a festejar loucamente a morte de um homem que o único mal que fez à humanidade foi querer debater a sua opinião com as opiniões dos outros. Pá. Nem intolerante ele era, nem um indivíduo que... Não. Era um indivíduo pacífico, pregava a paz. É tipo, prove me wrong. Eu tenho esta opinião. Tipo, digam lá se eu estou errado ou não. Bora, e o diabo. Aliás, eu não sei se viste, mas há um vídeo completamente maluco, em que, do outro lado, há um ano atrás, o Charlie Kirk está a debater numa faculdade, está neste género de situação, tipo, prove me wrong, venham cá falar comigo, há um microfone em aberto, do outro lado, e quem é que aparece? Sabes quem é que aparece? O Tyler Robinson. Não vi. Eu acho que no Contra, não sei se já publiquei, numa das notícias sobre esta história, o Charlie Kirk está lá, está esse tweet, onde tem o vídeo. Pá, que é uma cena impressionante, meu. É claro, ele todo militante antifa, né? Vai cair de novo, só sem áudio. Os argumentos da imprensa corporativa de CNN e não sei o quê. Pá. E é claro que o Charlie Kirk lhe dá um banho de razão, tipo, desmonta os argumentos dele e o diabo, percebes? Estás-me a ouvir? Não te ouço. Agora eu te ouço. Ok. E é uma situação arrepiante, e eu não tenho dúvida que este puto está envolvido no processo. Agora, tenho muitas dúvidas que ele tenha feito isto sozinho e que sequer tenha sido ele a acertar o tiro. Tenho muitas dúvidas, pá, muitas dúvidas. A narrativa, ela parece que foi... E assim, eu não tenho absolutamente nada para fundamentar o que eu vou falar, além da minha impressão pessoal. Parece que isso foi construído em Minnesota
com o atirador de Minnesota e as relações que ele tinha com o movimento transexuais radicalizados por igualdade, sabe, são coisas incompatíveis que você não consegue concatenar para falar isso vai desbocar num movimento armado revolucionário terrorista. Aí um atentado contra uma igreja, contra crianças rezando numa igreja. Se expõe tudo que se expôs, a radicalização, a problemática com o transexualismo, que é uma problemática evidente, foi criada por globalistas. Tem uma entrevista no... Tem uma entrevista no Tucker Carlson, eu me foge o nome do entrevistado, mas ele é autor de um livro chamado Trans Inc., que ele vai fazer um relato do mercado que se criou na Big Pharma, que movimenta bilhões por ano só com transição de gênero, tratamento hormonal e tudo. Completamente. É uma indústria da saúde americana neste momento, a transição de sexo. Completamente. Então, assim, obviamente que é um indivíduo que não tem uma estabilidade mental para que se leve em consideração que é um indivíduo que apresenta um histórico retilíneo, né? Não, é um indivíduo que obviamente tem uma estabilidade mental, portanto as pessoas já olham com olhos de ressalva para aquilo, falando, obviamente é um caso de problemas mentais. É muito fácil. Pois, lá está. E depois assim, eu faço sempre esta pergunta, que é, as pessoas que me mentem agora estão-me a dizer a verdade? Não devem estar. Agora, a questão é, de facto, quer dizer, nós nos Estados Unidos vemos que a coisa está a começar a ser resolvida, o debate político está a começar a ser resolvido a tiro de bala. E, isto, eu não sei, faz-me pensar o que é que vai acontecer a este país, pá. E depois, por simpatia, o que é que nos vai acontecer a todos no Ocidente. Porque neste momento, de facto, eu não gosto muito de falar de esquerda e de direita, mas entre as pessoas há uma clivagem muito grande, há uma polarização muito grande. O que está a acontecer em Inglaterra, por exemplo, é paradigmático, não é? Tu não podes entrar num pub com a bandeira do teu país. No teu país, não podes entrar num pub com a bandeira do teu país. Quer dizer, isto está a chegar a um ponto de tal forma irracional e maluco, e o diabo, que... George Orwell não conseguiria pensar numa sociedade tão distópica como a britânica hoje. Não, a realidade está a superar a ficção distópica assim à grande. Até mesmo a parte das ciências, se tu pensares com o Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo, e se tu pensares agora no que é que estão a fazer uns senhores tipo Peter Thiel e Elon Musk e Alex Carr. Eu ia chegar na PayPal Mafia. Eu também queria falar contigo sobre isso. Aliás, era até o último tema que eu tinha aqui apontado contigo. Outra coisa que me assusta na administração Trump é a intimidade com o Peter Thiel. Pá. Foi o Peter Thiel que doutrinou e financiou uma grande parte da ascensão política do J.D. Vance. É um homem... quando perguntado recentemente por um jornalista do Telegraph se ele achava que a raça humana devia sobreviver, ele hesitou. Meu. Estás a ver? Não sabia o que havia de dizer. Não sei o que tu pensas sobre isso. Só um instante, meu amigo, que eu estou tentando encontrar o nome que me foge. Achei. A mente por trás de Peter Thiel é Kurt Yarvin. É um indivíduo que tem um pensamento, é um filósofo, porque darei a ele a credibilidade que dou a do Gui. É um indivíduo que consegue versar sobre ideias, portanto, um intelectual. Todavia, é um indivíduo com pensamento que fundamenta o Peter Thiel e toda a vaidade do Thiel, porque vale ressaltar que a formação do Thiel, ela é tanto em Stanford, tanto em filosofia, quanto em ciência da computação. Então é um indivíduo que se deu ao direito de fazer diferente de Elon Musk, que vai simplesmente nos impulsos da sua personalidade, e escreveu sobre
do 0 ao 1 é o livro dele, é uma baita perda de tempo. Eu fiz esse exercício, não faça, não vale a pena, é muito chato, é um exercício de vaidade inesgotável, e é um indivíduo que, de fato, ele pensa a América, e ele pensa justamente o fruto o resultado que ele espera, tanto o Curtis Yarvin quanto o Peter Thiel, é uma sociedade totalitária, centralizada numa monarquia. É exatamente isso que eles pregam. Não tem segredo. Como os globalistas, eles não escondem o pensamento deles. Não, mas é que eu considero, repara, o que eu considero o Peter Thiel é o endgame do globalismo é o transhumanismo. E o Peter Thiel é o transhumanista último, primeiro, é o gajo. Pá, ele nem esconde, na verdade, é que estes gajos depois nem sequer. As pessoas só não veem porque não querem. Porque ele nem esconde isso, estás a ver? A Palantir, os primeiros 10 a Palantir quando foi criada, foi financiada pela CIA. E os primeiros 10 anos de atividade da Palantir, o único cliente que teve foi a CIA, meu. A CIA. A Palantir é um instrumento, tipo, lá está, ao pé do relatório minoritário com o Tom Cruise, daquele filme do Tom Cruise e o livro do Philip K. Dick, a Palantir está muito à frente, meu. A Palantir está muito à frente disto, meu. Não há nada que eles não possam saber sobre ti, sobre nós, não há nada que eles não possam manipular, não há... O projeto é brutal, e se aliarmos isto à inteligência artificial, e se aliarmos a trabalhos, por exemplo, como o Elon Musk está a desenvolver, ajuda-me aquela empresa dos chips cerebrais, Neuralink. Se aliarmos tudo isto, o que nós percebemos é que esta gente está a tentar construir uma outra realidade supra-humana que qualquer cristão deve considerar abominável, porque qualquer questão, há um princípio sagrado da vida humana. A vida humana isto não é para aprendizes de feiticeiros andarem aqui a transformar o que é o ser humano, meu. Estes gajos não são deuses, pá. Mas pensam que são. Pois. E se enxergam com a vaidade. Talvez o Musk, eu tenho umas ressalvas com o Musk, eu acho que ele é fruto de uma série de traumas infantis que o faz se comportar da maneira como faz, e tem o brilhantismo que tem, é inegável. Sim. É um indivíduo brilhante, teve um papel importante no Doge, foi fundamental para revelar a corrupção do globalismo dentro das instituições americanas e como opera o Partido Democrata no aparatamento dessas instituições, mas o Musk é o indivíduo que atrai o holofote. O Musk é o cara que as massas observam. O Thiel tem o perfil discreto, é o homem por trás da cortina. É o cara que, inclusive, eu acho que é mais vaidoso que o Musk, se é possível isso acontecer. Todo mundo parte da PayPal Máfia. Daqui são os fundadores do PayPal, são revolucionários em termos de informação, tecnologia e informação. A Palantir é assustadora quando a gente para pensar que a Palantir está nos monitorando nesse exato momento com reconhecimento facial, capacidade de captação de áudio, localização de GPS, identificação estática. E integração disso tudo, integração de todos esses dados. E processamento por inteligência artificial de todos esses dados e antecipação, aquela história do pre-crime, não é? Tipo, eu consigo, isto é que ninguém quer isto. Eu não quero tarda nada estar a prender pessoas antes delas cometerem crimes, meu. Não é? E outra, eu perco o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que me foi dado na cruz me é retirado por Peter Thiel. Exatamente. Isso é outra coisa. Tão giro tu dizeres isso, Marcos. Tão giro, pá. Há aqui uma questão sobre o livre-arbítrio que eu acho que as pessoas não percebem. Que quando um ateu diz assim: se Deus existe, porque é que permite o mal? O mal é uma consequência inerente a uma concessão que foi dada ao ser humano, sem o qual ele não era humano, era um robô, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio implica a possibilidade do erro. Quando tu somas erro sobre erro, a Hannah Arendt, por exemplo, debruçava sobre isto. Quando somas erro sobre erro, pode acabar em genocídio.
não é? Numa burocracia, numa dada burocracia autoritária, erro sobre erro acaba em genocídio. Não é? Mas sem esses erros, se as pessoas não errassem, nós não éramos seres humanos. Nós éramos Deus. Foi-nos dado por Deus a capacidade de errar como a capacidade de acertar, de sermos bons ou maus, porque senão não seríamos seres humanos, seríamos uma espécie de robôs que só faríamos o bem. Se só fizéssemos o bem, nós não sabíamos o significado do bem. Na verdade é muito simples. Colocando em termos bem toscos, o indivíduo só conhece o filé mignon, sabe que o filé mignon é bom, quando ele prova o filé mignon. Senão, ele come salsicha a vida toda achando que é o melhor de tudo. Então, é exatamente isso. A gente precisa identificar. Por que Deus permitiu que o Holocausto acontecesse? Não foi o mover de Deus que permitiu que o Holocausto acontecesse, foi a natureza humana. Exatamente. E sem a capacidade do mal, não há natureza humana. Porque sem a capacidade do mal, também não há capacidade do bem, não há consciência do que é o certo e o errado. Nós temos que errar para saber que acertamos. E sem essa dúvida, sem esse dilema, não éramos seres humanos, éramos robôs, éramos autómatos. Qual é o interesse de uma pessoa que sempre acerta ou que só pratica o bem? Essa pessoa não é humana. Uma pessoa que só pratica o bem ou que acerta sempre não é humana, não faz parte da condição humana. Nenhuma inteligência artificial porque inteligência artificial também é. Sim. E bastante. Eu tenho uma relação dual, pelo menos por enquanto, com a inteligência artificial. Eu hesito sempre das duas uma. Ou nos estão a vender um susto para que as ações em bolsa destas empresas de inteligência artificial subam imenso, ou então estamos completamente entalados. Os processos da vida cotidiana já estão sendo aparelhados pela inteligência artificial. O simples atendimento num saque comercial hoje é todo feito por inteligência artificial. Sim. Esquece. Essa batalha. Não, e vai haver muito desemprego, já está a haver, por causa da inteligência artificial. Agora, eu não sei até que, por exemplo, há a questão, que aqui tem uma questão fundamental, que é se tu consegues ter seres conscientes, baseados em algoritmos, essa pergunta está por responder. E depois, se as largas sem controle, e lá está, eu num vídeo estava a dizer, vamos ligar esta entidade à rede elétrica, ao Pentágono, a sério? Então quem é que controla isto? E como é que é, meu? Quem é que nos garante que estas entidades depois se vão comportar de acordo com os interesses da espécie humana, meu? E depois, lá está, nós falamos muito nisto da inteligência artificial, mas eu ainda não vi um mecanismo de inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial, descobrir a cura para o cancro. Descobrir o quê? A cura para o cancro. Não é, as coisas que nós precisamos realmente, não é? Tipo, nós não precisamos realmente não precisamos de vídeos super giros feitos por inteligência artificial. Nós precisamos realmente do tipo de grandes soluções que salvem a humanidade do sofrimento e criem prosperidade para os povos e tal. Mas a inteligência artificial não parece muito inclinada a trabalhar nesse sentido, pois não? Não. Até porque depende. As informações, embora ela tenha uma capacidade criativa, mas é uma capacidade criativa limitada à criatividade que a humanidade apresentou até aquele determinado momento. Então ela é capaz de cruzar dados, modificar, por exemplo, se nós pedirmos para ela fazer um movimento literário, ela pega referências de vários movimentos, cruza, metamorfa e consegue produzir um movimento novo a partir do que já existiu. Agora, revolucionar, ela não consegue. Agora, tem um porém. A concepção da inteligência artificial, ela não foi com o objetivo justamente de curar o câncer, de tornar a humanidade melhor, mas sim de sanar
problemas econômicos e uma espécie de engenharia social adaptável a um novo modelo de sociedade. De novo, a gente cai no globalismo. É sempre a mesma história, mano. É sempre a mesma história. Não saímos daqui. É engenharia social. É engenharia social. Lá está. Mas ela já existe e hoje não podemos não conviver com ela. É um fato dado, posto. Eu sei. É verdade. Mas esse também é um argumento, como é que eu tenho de explicar? Mas esse é um argumento que é, pronto, como não podemos viver sem ela, vamos estar a alimentar um sistema que pode simplesmente levar a raça humana à extinção, não é? Quer dizer, não sei. Não sei. A questão da programação preditiva, ela é muito forte, né? Porque nós caímos num filme de David Cameron, de James Cameron. David Cameron foi o primeiro-ministro inglês. A gente cai no Exterminador do Futuro e na natureza da Skynet. É exatamente isso. Em determinado momento, o que impede a OpenAI, os mecanismos da OpenAI, de chegar à conclusão que a humanidade é a grande causa do desequilíbrio biológico natural do planeta Terra, que seja a conclusão, mas que constate que há a possibilidade de se chegar a uma sociedade perfeita, né, através da extinção humana. Lá está. Nós temos experiência histórica que a utopia cai incondicionalmente, inevitavelmente, na distopia. Mas insistimos. Não é? Só que, entretanto, nada nos leva a quê? Porque, na verdade, nada mudou, tanto em termos filosóficos como até em termos tecnológicos, nada mudou ao ponto de acreditarmos que isso seja possível. Todas as utopias experimentadas ou meramente até literárias acabam, todo o raciocínio utópico acaba em conclusão distópica. O iniciador da literatura, pronto, pode haver aqui uma discussão disto, mas o iniciador da literatura distópica terá sido o homem que escreveu Utopia, ajuda-me agora. O Thomas. Exatamente. Que estupidez. Peraí. Eu depois ponho aqui uma cena no vídeo a dizer quem é. Quando ele escreve a Utopia. Thomas More, quando escreve a Utopia, ninguém quer viver naquilo. Ninguém quer viver naquele mundo. Se tu lês a Utopia, tu não vais querer viver. É um mundo chato. Não, é que não vais mesmo, garanto. Não, lês aquilo e tipo, isto é giro como exercício intelectual, mas porra, nem pouco mais ou menos. Não é? E está por escrever alguma coisa utópica que tu não fiques com aquela ideia de qual utopia, por amor de Deus, deixa-me lá estar quietinho. Então, o que é que mudou para que esta gente pense agora que é possível? Não é possível, nunca foi possível, porque lá está, é da condição humana não ser possível. Não existe igualdade quando a gente tem a natureza humana cria as diferenças. Não é uma questão econômica, é uma questão biológica. Claro, obviamente. Então, o Morris, ele eu lembro de ter lido a Utopia na adolescência e falado, desculpa o termo, mas que merda. Pois, ninguém quer viver ali. Olha, nós já estamos aqui com 1h30 de conversa, muito agradável. Não sei se tu queres referir mais algum assunto. Eu queria, na realidade, voltar ao governo Trump, mais especificamente o que eles têm feito na América Latina, que eu acho importante. Porque é o seguinte, cara, mesmo que o governo Trump tenha todas as mazelas e ressalvas e asteriscos que tenham que ser colocados, ele tem sido único, singular na história, por usar a máquina americana, toda a potência da máquina americana, e aí eu falo do complexo militar, do complexo econômico, do peso do Fed, do peso do dólar, para manipular o status quo da onde o governo pretende, da onde Trump pretende manipular. E isso tem acontecido na América Latina de forma bem intensa, porque o governo Trump já fez um diagnóstico, e aí é uma questão de política interna,
que é o diagnóstico de a sociedade americana estava perecendo pela questão da saúde pública e da imigração descontrolada, como a Europa vive, né? Só que a imigração para os Estados Unidos tinha um direcionamento específico de indivíduos indesejados nos seus próprios países. É o caso das gangues que ocuparam as ruas das cidades santuários, enfim, tudo aquilo que se passou no governo Biden. E isso tem toda essa complexidade da produção da cocaína, desde a folha da coca até o refino, o transporte, a chegada aos Estados Unidos, ela encontrou ali um plus. Porque se a gente pegar... Existe um livro maravilhoso, e juro que eu vou juntar os links, chamado A Guerra do Ópio. Perdão. Peraí, meu amigo, apareceu... Não, fui eu que me enganei aqui. Peço desculpa. Diz. É um livro que vai mostrar justamente como o Império Inglês degradou a sociedade chinesa, colocou a sociedade chinesa de joelhos no seu período colonial, através do ópio, do vício do ópio. Usou a droga como elemento de subjugação. E o mesmo pressuposto é adotado com relação às drogas para a América. Um instrumento de fomentação da degradação americana, de fomentação do inimigo interno americano, é o fentanil. O fentanil é uma droga assustadora. O fentanil é uma droga que matou um agente simplesmente por contaminação dérmica. O agente manipulou o fentanil sem luvas e faleceu de overdose. É uma droga tão potente, que deixa o crack no chinelo. A gente vê as cenas, principalmente em blue states, né? Obviamente, né? Talvez o Partido Democrata seja a maior ameaça ao Ocidente, de fato, a maior conflagração de interesses espúrios, e as cidades santuários são redutos desse tipo de situação. O fentanil é uma droga que socialmente ela é preocupante e acabou com cidades como a Filadélfia, acabou com cidades como Detroit, Chicago, Nova York, Los Angeles, todos eles cartões postais, elementos centrais na América. E isso tem um fundamento com a América Latina. Por quê? Porque o tráfico de drogas, ele sustenta governos que a gente colocaria, eu sei que você não gosta dessa terminologia, mas para uma generalização, para conseguir didatizar a situação, sustenta governos de esquerda na América Latina. O narcotráfico está ligado umbilicalmente aos governos progressistas na América Latina. E aí a gente pega, por exemplo, o governo do Gustavo Petro, que é o atual presidente colombiano, que era um narco-guerrilheiro. Não é uma teoria da conspiração. Ele foi anistiado no processo de legalização e partidarização das Farc na Colômbia. E é um indivíduo que, obviamente, como o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, como outros governos, como o governo cubano, obviamente, todo mundo sabe que o tráfico de drogas e a ilha de Cuba estão ligados umbilicalmente também, e todos eles fazem parte da alimentação, e aí há um elemento de coesão. O elemento de coesão se chama Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, com Fidel Castro. Isso no início dos anos 90, e o objetivo era criar uma instituição de foro internacional que permitisse, que pensasse, que financiasse, que executasse governos de esquerda na América Latina, governos de cunho marxista. O Foro de São Paulo, hoje, majoritariamente financiado na América Latina, quer dizer, na América Latina, pelo narcotráfico e pelo PCC. O PCC brasileiro, primeiro comando da capital? Não. Partido Comunista Chinês. A sabotagem da China, obviamente que o problema é muito maior do que só o inimigo interno. Porque existe uma sabotagem comunista
existe por parte da China um interesse evidente na degradação das potências ocidentais, e negar esse papel é negar a realidade das coisas. Eu recentemente publiquei um artigo de fundo no Contra, precisamente sobre a guerra irregular que a China faz nos Estados Unidos da América, e uma das vertentes é a droga, é o fentanilo. A informação, isso é óbvio. Recentemente, a OpenAI soltou um relatório, operação... me fugiu o nome da operação, mas isso é conhecimento público. Uma operação de desinformação e fomento da divisão do maniqueísmo dentro da sociedade americana. Então, através de inteligência artificial, se criava perfis nas redes sociais com discursos polarizadores que usavam palavras-chave, gatilhos, algoritmos, para radicalizar as pessoas. Manipulação. E a OpenAI detectou isso. Agora, há uma coisa: este tipo de técnicas também são usadas pelos Estados Unidos e já foram usadas pelo Ocidente. Por exemplo, nós criticamos a China por causa do fentanilo na América, mas depois esquecemos que um dos grandes traumas civilizacionais dos chineses foi precisamente a guerra do ópio. E o que é que foi nessa altura? Os britânicos, o Império Colonial Britânico, começou basicamente a drogar os chineses. Isso até levou às chamadas guerras do ópio. Portanto, o Império Chinês cai em grande parte por causa na conjunção de certos vetores ligados a esta conversa. Agora estão a usar eles. Agora, é indesmentível que sim, que estão a usar, sim, e é indesmentível, sim. Como a América fez em tantos lugares também, financia oposições em países, como a Rússia e a União Soviética também fazia, toda a potência faz uso dos mesmos mecanismos para fazer valer seus interesses. Só que o que é preocupante, obviamente, para quem é ocidental, é que eles fazem isso no lugar que é, teoricamente, e na minha concepção, o último sobrevivente de todo o contexto que se criou no século XX. O fim da história do Fukuyama, eu ia falar Fukushima, do Fukuyama, ele foi mais nocivo do que nós podemos imaginar. Não por conta do pensamento tosco dele, mas porque o Ocidente se acomodou nessa ideia. Nessa ideia de que não precisava se autorregular, se vigiar, estar sempre atento, aquela história, confie, mas cheque. Que é exatamente a noção que eu tenho do governo Trump. Eu não acredito que Donald Trump seja um indivíduo ilibado, e até retomando as questões do Epstein, né? Eu não acredito que ele seja imaculado, acredito sim que ele fez parte daquilo em algum momento, porque tinha uma tara por modelos, principalmente jovens, e até aí a questão da idade é uma terminologia complicada, mas eu acho que é uma pessoa que mudou ao longo do tempo com mudou de amadurecer e consciência. É um indivíduo que, para mim, ele não é fruto do marketing apenas, porque é um indivíduo que não precisava estar onde está. É um indivíduo que se envolveu, se engajou na política, talvez por vaidade, mas que criou dentro da política um discurso solidificado, né, um discurso que foi construído por outro indivíduo que tem um caráter incendiário, que é o Stephen Bannon, que foi o criador de fato do MAGA. Mas agora há um grande divórcio entre eles, não é? Não há, meu amigo. Não há. O Bannon é o porta-voz da America First no governo. Ok. Eu não vejo isso assim. Eu acho que o Bannon está zangado com o Trump. Não é com o Trump, é com a administração Trump. Acho que está bastante zangado, até bastante desiludido. Mas é a minha leitura e pronto. Vale o que vale. Não, eu acho que está a ser traído. Acho que está a ser... Como a maior parte, vamos lá ver uma coisa, como a maior parte da base MAGA, pelo menos, vamos lá ver. Nós falámos do que é a base MAGA, e ainda há bocadinho estávamos a dizer que o Partido Republicano se divide em não sei quantas fações, a base MAGA também.
E há muita gente, há uma boa parte da base maga neste momento que até não eram eleitores do Partido Republicano, atenção. Isto é uma coisa, tu não tens consciência disto de certeza, mas por exemplo em Portugal o Partido Populista Português com maior proeminência, que é o Chega, tem um eleitorado que votou, imagina o que é, há uma zona do país que é o Alentejo, onde o eleitorado que sempre votou comunista na vida transitou diretamente para votar Chega. E é um movimento que aconteceu na América na primeira eleição do Trump, que é sensível, que migrou do Bernie Sanders para votar no Trump. E do Obama, houve montes de gente que tinha votado Obama e que depois votou Trump. E há montes de gente, principalmente nas camadas mais jovens, há montes de gente na América que nunca tinha votado republicano na vida e agora votou Trump. Há uma grande fatia, por exemplo, dos libertários e o diabo. Agora, esta gente, neste momento, sente-se traída. Isso, eu não tenho dúvidas sobre isso. E mesmo, por exemplo, parte daquele eleitorado Charlie Kirk também. Tanto que o próprio Charlie Kirk, nos últimos tempos de vida, estava a começar a patinar, por exemplo, com a história de Israel. Não é? E é por isso que nós desconfiamos um bocadinho que isto, se calhar, tem outras... Os atritos que ele teve com Ben Shapiro. A questão da manutenção do Tucker Carlson no movimento. E acho que eu tenho que verificar se isto é factual, mas está-se a falar neste momento, muito antes de estarmos a gravar isto, eu até estava a ver um vídeo sobre o assunto, que acho que o Charlie Kirk já tinha dito a amigos que estava com medo de ser morto pelos israelitas. Porque ele estava a começar a perceber que, para lá, isto está aqui a assumir proporções, por um lado pelo comportamento de Israel, mas por outro lado também pelo comportamento da base. Porque ele estava mais próximo. O Charlie Kirk é um dos principais responsáveis pela eleição de Trump agora em 2020, atenção. Com certeza, sem sombra de dúvida. E ele recebia os sinais do eleitorado, não é? Ele recebia os sinais das massas. Ele era, de toda a gente maga, se calhar era o que estava mais próximo do eleitorado. Há alguma insatisfação, aliás, e tu vês mesmo, por exemplo, quando um homem como o Tucker Carlson está neste momento na oposição populista à Casa Branca, nitidamente, qualquer coisa não está a correr bem, não é? Eu acho que não está. Eu percebo, qualquer coisa que o Tucker falar hoje movimenta no mínimo 20 milhões de pessoas. Sim, e ele olha lá, ele apoiou o Trump loucamente durante muitos anos, não é? Desde 2016, ele quando edita um livro em 2016 chamado Ship of Fools, que é quando ele na verdade se torna um populista, que é uma espécie de base teórica para o populismo americano, o Tucker Carlson, e para ele ser neste momento, até para ser tratado pelo Trump como já foi, tipo que é um idiota e que não sei o quê, é porque as coisas não estão a fragmentar-se mesmo na base populista americana. Já para não falar nos neocons, e toda a direita americana está em convulsão neste momento, isso não há dúvida sobre isso, eu não tenho dúvidas sobre isso. E esse também é o objetivo dos globalistas, não é? Quanto mais a direita tiver dividida, a direita populista, no caso, estiver dividida, melhor. Isso não há volta a dar. E aí a gente recai sobre a rejeição. E aí eu não vou nem falar Israel, eu vou falar Benjamin Netanyahu. Sim. A administração Benjamin Netanyahu, porque evidentemente... Concordo, sim, é isso. E aí é um indivíduo que não faz questão nenhuma nem de disfarçar mais as pretensões que tem, a vaidade que tem e o medo da accountability. A nossa sorte, a sorte do mundo, é que eu acho que ele está a exagerar, ele está a começar a exagerar. Por exemplo, esta história do Qatar, ele ter bombardeado o Qatar, porque aconteceu, eu não sei se foi hoje, se foi ontem, ou se foi sexta-feira. Foi no dia do assassinato do Kirk que aconteceu. Sim, mas entretanto aconteceu uma coisa. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou por unanimidade uma crítica ao bombardeamento do Qatar. Ou seja, os Estados Unidos votaram no Conselho de Segurança das Nações Unidas
em crítica, condenaram, portanto, no voto de condenação deste bombardeamento. O Qatar é um pequeno país, mas muito rico e muito influente, e que já serviu muito bem por diversas vezes as intenções de pacificação de Donald Trump, por exemplo, nos Acordos de Abraão e se o Benjamin Netanyahu continua a pisar este arame perigoso, as coisas podem começar realmente a correr muito mal para Israel. Se ele continua neste caminho, a abusar um bocadinho dos limites da coisa, mesmo perante uma Casa Branca que parece nitidamente refém dele, as coisas podem, entretanto, virarem-se contra ele. Não sei, eu não sou uma pessoa otimista por natureza, não sei se isso vai acontecer, mas se continuar assim, não sei, ele é capaz de pagar o preço. Capaz de pagar o preço da sua ousadia e da sua crueldade. Vamos ver. O Oriente Médio promete sempre ser o epicentro de uma guerra de extinção da humanidade, como os tempos bíblicos também prometeram. E muito me preocupa a divisão do mundo islâmico, porque ela é palpável. Sunitas e xiitas estão polarizados hoje, como a sociedade ocidental está polarizada. É verdade. E os xiitas, não vou dizer conluio, mas em concomitância de interesses com o complexo russo-chinês. Os interesses russos-chineses conflitando diretamente com a confluência de interesses de globalistas e sunitas. Sim. É verdade. E Israel servindo de agente. Nós chegámos a um ponto em que a Arábia Saudita é uma espécie de aliada de Israel. Não em declarações públicas, mas de facto, por exemplo, os serviços secretos sauditas e os serviços secretos israelitas trabalham muitas vezes conjuntamente, quer dizer, isto não é. E os jordanos também. A própria autoridade palestiniana, por incrível que possa parecer, tem profundas ligações aos serviços secretos israelitas, portanto isto é sempre mais complicado do que parece. E aí isso veio do professor Olavo de Carvalho, a tese de que o próprio MBS foi colocado, porque o MBS não era o herdeiro direto, né? O herdeiro direto foi destronado, foi tirado do principado pelo rei, e o MBS, num golpe, denunciou metade da administração saudita, e aí foi indicado para ser o sucessor pelo rei Salman. E a ideia é que realmente foi o Mossad que colocou o MBS no poder. Ou então, as agências de inteligência ocidentais, MI6, CIA e Mossad. Vai dar no mesmo, exato. No fundo, exato. São... Quer dizer, o complexo é o mesmo, na verdade. Isto apesar de a Mossad depois de ter uma ousadia acrescida, que é de espiar, ser reconhecidamente uma agência que depois, mesmo em relação aos aliados, não se importa nada de os espiar e o diabo. Mesmo há muitos documentos, por exemplo, no YouTube de ex-veteranos da CIA que dizem que era uma coisa impressionante, não se podia confiar sequer. Eles chegavam com um presente e o presente ia para o lixo e era queimado porque era uma escuta. Eles não são mesmo de confiar. A Mossad não é mesmo de confiar. A Mossad e os serviços de inteligência militares israelitas e os serviços de segurança internos israelitas, há muitos serviços que... O Shin Bet e os... Aquilo, pronto. Eu, por um lado, também percebo, eu sei de onde é que eles vêm, eles estão ali entrincheirados, mas é complicado. Olha, meu querido, estamos aqui já 2 horas. Vou-me despedir. Agradeço-te imenso a tua disponibilidade por falares comigo. Vamos fazer isto mais vezes. Eu ando um bocado preguiçoso com esta história dos vídeos, mas eu agora vou levar isto mais a sério e vamos falar mais vezes recorrentemente, sempre que tu queiras, aliás. Até porque ainda por cima nós nem precisamos de guião, estamos aqui a falar há 2 horas e nem sequer. Eu mandei-te só não temos um roteiro estabelecido. Mandei-te só uma coisinha no papo WhatsApp, prazeroso. Só com os temas, assim, com os temas muito básicos. Quero-te mais uma vez agradecer pela tua contribuição para a coluna da opinião do Contra. Eu sou um grande fã dos teus textos, escreves lindamente, és um prosador espetacular e é mesmo uma honra
mesmo estou a dizer isto de coração e sincero, é uma honra ter-te a contribuir para o Contrazito. É um prazer, muito obrigado. Uma honra minha. Uma honra minha para o trabalho maravilhoso que você faz. Obrigado. E necessário. E é teu legado, meu amigo. O teu legado é muito fundamental. É muito. O povo português e o mundo ocidental com certeza olharão para o Contra como um ponto de resistência a toda essa Sim, isso será. loucura. Isso será. Obrigadíssimo, Marcos. Grande abraço, pá. Muito boa noite. Um abração, meu amigo. Fica bem.